Imagina que você nunca vai envelhecer, que o seu corpo para no tempo, que todo mundo ao seu redor vai morrer um dia, mas você não. Caio tinha 28 anos quando tudo começou. Ele era um cara comum, trabalhava numa gráfica no centro da cidade, morava sozinho num apartamento pequeno, tinha poucos amigos e não reclamava disso. Era o tipo de pessoa que passa invisível por qualquer lugar. Não era feio, não era bonito, não era engraçado, não era chato. Era só presente. Existia, mas tinha uma coisa que incomodava Caio de um jeito que ele não conseguia explicar pra ninguém. O tempo. Ele tinha medo do tempo. Não de morrer, necessariamente, mas de envelhecer, de acordar um dia e ver no espelho um rosto que ele não reconhecia mais, rugas, cabelo branco, corpo que dói sem motivo. Ele via o pai dele, que tinha 60 anos e andava curvado, reclamando de tudo, cansado de tudo, e pensava, eu não quero isso pra mim, eu não quero chegar lá. Esse medo cresceu nele devagar, ao longo dos anos. Começou como uma coisa pequena, uma ansiedade de fundo, aquele tipo de pensamento que aparece de madrugada quando você não consegue dormir. Mas foi crescendo, foi tomando espaço. Aos 28 anos, esse medo já era grande demais. Foi numa sexta-feira à noite que Caio encontrou o livro. Ele estava saindo do trabalho tarde, passando por uma rua que normalmente nem usava, quando viu uma banca de sebo na calçada. O dono estava fechando as caixas, empilhando os livros, e um deles caiu no chão, bem na frente dos pés de Caio. Ele pegou sem pensar. Era um livro velho, capa de couro escuro, sem título na frente. As páginas eram amareladas, finas, com um cheiro de mofo que grudava na garganta. Ele abriu no meio e encontrou uma página marcada com um pedaço de papel dobrado. No papel, escrito à mão com uma letra miúda e tremida, estava uma frase: para os que desejam que o corpo pare, mas esquecem que o mundo não para com ele. Caio fechou o livro, ficou olhando para a capa por uns segundos, comprou por R$ 2 e levou para casa. Naquela noite, ele leu o livro inteiro. Era uma espécie de guia, antigo, escrito num português arcaico que ele mal entendia em alguns trechos, mas que no geral era claro o suficiente. Falava sobre rituais, sobre pedidos, sobre um jeito de fazer o corpo parar de envelhecer. As instruções eram simples, perturbadoramente simples. Você precisava de uma vela preta, de um espelho coberto com um pano escuro, de um copo d'água colocado debaixo da cama, e precisava, às 3 da manhã em ponto, olhar para si mesmo no espelho e dizer em voz alta o que você queria, com convicção, sem medo. Caio achou que era ridículo. Fez assim mesmo. Na noite seguinte, às 3 da manhã, ele tirou o pano do espelho, acendeu a vela, olhou para si mesmo e disse: eu quero que meu corpo pare de envelhecer, que eu fique assim para sempre. Nada aconteceu. Apagou a vela, voltou para a cama. Ficou se sentindo idiota por uns 3 dias. Mas aí a coisa começou. Primeiro foi sutil. Ele cortou o dedo lavando louça, um corte razoável que normalmente levaria uns dias para fechar. No dia seguinte, sumiu, sem cicatriz, sem nada, como se o corte nunca tivesse existido. Ele achou estranho, mas não deu atenção. Depois o seu colega de trabalho Felipe, que tinha a mesma idade que ele, começou a aparecer diferente toda semana. Uma ruga aqui, uma olheira mais funda ali. Aquelas marcas que o tempo vai deixando. Caio olhava para Felipe e depois olhava para si mesmo no banheiro do trabalho e percebia, ele estava igual. Exatamente igual ao que era há meses. Passou um ano, Caio estava idêntico. Passou mais um ano, idêntico. Aí ele começou a entender que tinha dado certo. E por um tempo, foi maravilhoso. Ele ia à praia e as pessoas achavam que ele tinha uns 22 anos. Ele ria e dizia obrigado, se sentia leve. O medo que carregava desde sempre finalmente tinha sumido. Ele tinha vencido o tempo. Enquanto todo mundo estava envelhecendo, ele estava parado. Mas o mundo não parou. Esse foi o detalhe que ele esqueceu. 5 anos depois do ritual, a mãe de Caio morreu. Ela tinha 62 anos. Um infarto fulminante, de madrugada, sem avisar. Caio ficou arrasado. Mas teve um momento no velório, quando ele estava olhando para ela no caixão, que algo bateu nele de um jeito diferente. Ela estava velha, com rugas, cabelo completamente branco, mãos de quem viveu muito. E ele estava ali, com cara de 28 anos, parecendo neto dela. As pessoas no velório olhavam para ele com estranheza. A tia dele, que ele não via há uns 3 anos, puxou ele de lado e perguntou, baixinho, o que ele tinha feito no rosto. Botox? Cirurgia? Ele disse que não tinha feito nada.
Ela não acreditou. O pai de Caio morreu 2 anos depois. Aí veio Felipe, do trabalho, que teve um AVC aos 40 anos e não se recuperou. Aí veio a vizinha de baixo, que ele conhecia desde que se mudou, que sumiu no outubro e ele só soube que tinha morrido porque viu o filho dela tirando as coisas do apartamento. Caio continuava com 28 anos. Todo mundo saía. Ele ficava. Mas o pior veio quando ele começou a perceber o problema real. O problema que o livro não explicava. Que ninguém tinha explicado pra ele porque talvez ninguém soubesse. Ou talvez ninguém tivesse chegado tão longe pra contar. O corpo dele tinha parado, mas a mente não. Ele continuava acumulando memórias. Continuava sentindo cada perda, cada velório, cada rosto que sumia. Ele via o mundo mudando ao redor dele e não conseguia mudar junto. As referências que ele tinha não existiam mais. A música que ele gostava virou clássico antigo que ninguém ouvia. O bairro onde morava foi demolido e virou um shopping. A gráfica onde trabalhava fechou. Ele tentou fazer amigos novos, mas era estranho. Porque essas pessoas envelheciam e ele não. Relações que começavam iguais iam ficando desequilibradas com o tempo. As pessoas paravam de tratá-lo como par e começavam a tratá-lo como uma anomalia. Ele tentou namorar 2 vezes, 3 vezes. Sempre a mesma coisa. No começo era tudo certo, mas com o tempo a outra pessoa envelhecia e ele não. E chegava uma hora em que a diferença ficava grande demais para ignorar. Uma hora em que a outra pessoa olhava para ele e sentia algo que não conseguia nomear. Um desconforto. Como se estivesse ao lado de algo que não deveria existir. Caio aprendeu a se mover. Mudava de cidade a cada 10 anos. Criava nova identidade. Começava do zero. Mas o zero nunca era realmente zero. Porque ele carregava tudo. Cada memória, cada rosto, cada voz de cada pessoa que tinha amado e perdido. Tudo estava dentro dele. Acumulando. O corpo guardava tudo, mas não mostrava nada. Era como se ele fosse um museu por dentro e uma vitrine por fora. Numa noite de outubro, 40 anos depois do ritual, Caio estava sentado sozinho num bar que nem existia na época em que ele tinha nascido para o mundo. Ele tinha um copo na mão que não tocava faz tempo. Olhava para o espelho atrás do balcão. Via um rosto de 28 anos olhando de volta para ele. E pensou, esse rosto não é meu. Esse rosto é de um cara que morreu há 40 anos e ninguém avisou para ele. Ele foi para casa. Pegou o livro. Ainda estava lá, numa caixa no fundo do armário. Abriu na mesma página marcada, aquela com a frase sobre os que desejam que o corpo pare. Leu até o final da página. Tinha uma continuação que ele nunca tinha lido. Estava na página seguinte, que estava colada quando ele comprou o livro. Colada com algo escuro, que com o tempo tinha secado e soltado sozinho. Escrito na página seguinte, com a mesma letra miúda e tremida. O corpo que para não descansa. O corpo que para apenas espera. E a espera, sem fim, é o único inferno que o homem pode construir para si mesmo com as próprias mãos. Caio ficou olhando para a frase por muito tempo. Depois fechou o livro, deitou na cama e ficou no escuro, acordado, esperando o sono que já não vinha com tanta facilidade como antes, ouvindo o mundo lá fora continuando sem ele. Se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal.